Moradores das cidades mais atingidas pelas tempestades no Rio Grande do Sul estão se deslocando para Porto Alegre para reconhecer os corpos de parentes. A maioria das vítimas morreu por causa das cheias dos rios. A correnteza arrastou casas e pessoas. A escuridão de mais uma noite sem energia elétrica foi quebrada pela iluminação das sirenes das equipes de buscas. Os voluntários entraram em Mussum com 4 toneladas de material de limpeza. É um dos itens que as pessoas mais precisam para abrir caminho na difícil tarefa de voltar para casa. Faz a diferença agora, né? Faz toda a diferença. Eu agradeço de coração. Com um jato d'água que a lama trazida pela enchente está sendo retirada de dentro das casas. Uma ajuda e tanto para a Isabelle. Tá sendo bem difícil, muito lodo e tá começando a secar e ainda estamos sem água. Um trabalho que está longe do fim. Muito trabalho. Desde segunda na lida e tem muito para fazer ainda. Quantas casas o senhor já limpou? Acho que foi limpado umas 35, 40. Muito barro, né? Muito barro, demais. Os moradores vão ter que repor tudo o que tinham em casa, móveis e utensílios domésticos comprados com o sacrifício de anos de economia, viraram um amontoado de entulho. É inacreditável o que aconteceu aqui. O rio Taquari jogou para dentro da cidade toneladas de pedaços de árvores, raízes e também muitos entulhos. Esta montanha esconde uma casa que tem logo ali atrás. Ela foi praticamente destruída. A água superou, passou por cima da janela. Não sobrou nada dentro de casa, nada. Nada. Aqui, no meu irmão, na mãe, aqui, simplesmente botamos tudo fora. Nesta margem do rio, casas sucumbiram à força da água. A maioria das vítimas morreu afogada, arrastada pela correnteza do rio Taquari, que alcançou 17 metros acima do nível normal. Também houve mortes provocadas por descargas elétricas e uma mulher perdeu a vida durante o resgate. O cabo do helicóptero que a içava se rompeu. Parentes das vítimas viajaram para Porto Alegre para fazer o reconhecimento dos corpos. Leandro perdeu o pai. Não é fácil, não é fácil. A minha filha, ela nem ontem de noite só chora, que ela tinha combinado com meu pai sexta-feira. Ia chegar uma cavalgada lá no município para ele ir lá ver ela. O município de Mussum já registra 15 mortes. Com cemitério destruído, um velório coletivo deve ser realizado amanhã na cidade vizinha de Vespasiano Correia. A Defesa Civil calcula que a enxurrada afetou mais de 147 mil moradores no estado. Em Roca Salles, os 2 únicos postos de combustíveis estão fora de operação porque ficaram debaixo d'água. A cheia do Taquari destruiu a maioria dos estabelecimentos comerciais. Vou ter que recomeçar, né? Eu tenho duas empresas aqui e lá na esquina e acabei perdendo as duas. O seu Mário, um gaúcho com quase um século de vida, nos mostrou o que restou da casa dele. Aqui era a minha casa. Tô com a roupa agora. Fazer o quê? Ele só teve tempo de pegar os documentos e sair antes da enxurrada, arrastar tudo. Abandonei tudo porque o que eu ia fazer? Eu sozinho. E o senhor vai ter força para continuar? E o resto, vou fazer o quê, né? Força aí. O Papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade aos afetados pelas chuvas fortes no Rio Grande do Sul e disse que está rezando pelas famílias desabrigadas. De ontem para hoje, o número de desaparecidos quase dobrou. Bombeiros, socorristas e equipes da Defesa Civil vasculham por terra, água e pelo ar áreas próximas ao rio Taquari. O trabalho de buscas ganhou o reforço de militares de Santa Catarina e do Paraná. Em Lajeado, está funcionando uma espécie de QG das forças de segurança. No interior de Encantado, equipes trabalham em lugares de difícil acesso, que antes estavam cobertas pela água. Os próprios moradores seguem pelas ruas em busca de informações. Miguel procura a mulher e os 2 filhos. Dona Ilse não sabe onde estão 2 amigos. Eu perdi a minha casa, tudo que tinha dentro, sabe? Os amigos. Eu disse, nós estamos vivos, né? Eu perdi a casa, mas eu estou viva, né? As autoridades atualizaram o número de desaparecidos. Agora são mais de 40, nas cidades de Lajeado, Arroio do Meio e Mussum.
Segundo a Defesa Civil, o número cresceu porque antes muitas pessoas eram consideradas incomunicáveis. Agora, com o sinal de internet restabelecido, foram incluídas em outra lista. A gente precisa atualizar os dados constantemente, né, para ver as redes de afeto, né, porque às vezes eu não acho o meu vizinho, né, ele é assim, o último lugar que ele estava foi lá, né, então muitos estão talvez em serviços de saúde, né, enfim, é bem desafiador. A estrutura para acolher as pessoas atingidas pela enchente ganhou o apoio do Exército. 5 barracas foram montadas a pedido da Defesa Civil para servirem como pontos de atendimento. Nos primeiros dias, a ajuda vinha de locais como esse, que reúnem profissionais de saúde e assistentes sociais. Inicialmente chegaram muitas pessoas com alguns ferimentos leves, assim, que precisavam de fazer curativos, né? Crises hipertensivas. Agora tem chegado mais crise de ansiedade, né? Isso a gente está observando que esse impacto psicológico tem aumentado com o passar dos dias. Seu Rosalino foi salvo por um amigo. A casa dele ficava a 1 quilômetro do rio Taquari. Trazido para o Parque do Imigrante, em Lajeado, ele logo recebeu atendimento médico. Mediram minha pressão, viram que a pressão estava um pouco alta, né? Me deram um medicamento para aquilo, me trataram bem, fosse preciso, a hora que eu precisasse era para voltar ali, que eu estava pronto a me atender. Dona Marisa chegou aqui em prantos, porque não consegue tirar da cabeça tudo que passou. Eu vendo a água vindo as casas afundando, foi um filme de terror que nós passamos. E chamei pelas pessoas sair de casa, corri na rua com um apito na mão, para as pessoas acordar, para ver que a água estava vindo. Hoje, ela falou que precisava de um abraço. Agora vamos ao vivo até Mussum, a cidade que registra mais mortos e desaparecidos. A repórter Cristine Galiza está no ginásio da cidade e atualiza as informações. Boa noite, Cristine. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, Ana Luísa. Isso mesmo, nós estamos em um ginásio aqui de Mussum, um dos pontos que centraliza a coleta e o repasse de donativos para as famílias atingidas aqui na cidade. São roupas, alimentos, água, dezenas de doações que chegam a todo instante, enviadas por todo o estado e até mesmo de fora do Rio Grande do Sul. Hoje também o governo federal divulgou algumas medidas de ajuda às vítimas da tragédia. O presidente Lula não participou da reunião em Brasília porque viajou para a Índia para a reunião, o encontro do G20. Hoje também o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que vai liberar 20 mil cestas de alimento e repasse inicial de R$400 por desabrigado para ajudar as prefeituras no atendimento à população. Depois de 30 dias, os municípios podem solicitar mais R$400, totalizando R$800 por pessoa. O governo já tinha anunciado a liberação antecipada do saque do FGTS e também de benefícios do INSS. O presidente em exercício disse que nesse domingo deve visitar as cidades atingidas pela tragédia aqui no estado. Ainda no fim da tarde de hoje, o governador Eduardo Leite anunciou R$1 bilhão em créditos especiais para os municípios atingidos pelas enchentes.